Fala, meus queridos, tudo beleza? Hoje nós vamos entender e estudar um pouquinho a tutela provisória, tá? Eu preparei um resumo bem interessante aqui nesse vídeo e também publiquei todo esse conteúdo que eu vou estar passando aqui para vocês lá no blog do Destrinchando Direito, tá certo? Eu vou deixar disponível aí o link na descrição desse vídeo, caso você queira estudar também por lá, tá bom? Ou tirar também qualquer dúvida. Então vamos começar, primeiramente, entendendo o seguinte. A resposta do Poder Judiciário a um pedido formulado pelo autor não é imediata, tá? Essa é a regra geral. A resposta, a resposta do Poder Judiciário não é imediata, ok? Mas em determinadas situações não é necessário aguardar o trânsito em julgado, sendo concedida a famosa tutela provisória, ou seja, trata-se de uma decisão logo no início do processo, é a famosa liminar, não é isso? É a famosa liminar, ok? E essa tutela provisória é o gênero, né, que se divide em duas espécies. Quais são elas? Tutela de urgência e tutela de evidência, tudo bem? Essa tutela de urgência, ainda é subdividida em tutela de urgência cautelar e antecipada, beleza? Então, basicamente, é essa a divisão que nós temos da tutela provisória. Tutela provisória é o gênero que se divide em tutela de urgência e tutela de evidência. Essa tutela de urgência se divide também em tutela de urgência cautelar e tutela de urgência antecipada, tá bom? Então, vamos agora para as espécies propriamente ditas, né? E como eu mencionei, a tutela provisória de urgência pode ser concedida por antecipação ou por meio de cautelar. Do ponto de vista formal, ambas são pleiteadas da mesma forma, ou seja, durante o processo de conhecimento, né, que já está tramitando, né, de maneira incidental, então durante o processo de conhecimento, ou mesmo antes de se debater o pedido principal, que nesse caso seria o exemplo da tutela de urgência antecedente, né, ou antecipada, fica a seu critério como chamar, tá bom? Então são essas duas formas, durante o processo de conhecimento ou antes de se debater o pedido principal, tá bom? Aqui a gente entra com a antecipada. Então é possível ainda realizar o pedido junto com o principal, na mesma petição inicial. Se a tutela de urgência for pleiteada de forma antecedente, né, antecipada, há necessidade de se aditar a petição inicial para se formular o pedido principal, tá? Isso aí sob pena de extinção, tá bom? E qual a diferença entre antecipação de tutela e cautelar? Bom, vejamos. A finalidade da cautelar, vou até também colocar aqui, qual é a finalidade da tutela cautelar? A finalidade é resguardar o pedido principal, evitando que haja um perecimento ali do direito. Então, qual é o objetivo? É resguardar, tá? Resguardar o pedido principal. Simples assim. Já a finalidade da tutela antecipada, né, da antecipação, vou colocar aqui antecipada para facilitar, tá? Qual a finalidade da tutela antecipada? É justamente antecipar os efeitos de uma futura decisão de mérito. Decisão de mérito, ok? Então tem um caráter aqui, pessoal, um caráter satisfativo, tá certo? Essa é a principal diferença entre tutela de urgência cautelar e tutela de urgência antecipada, tá bom? E tem uma pergunta bem interessante que é quanto à fungibilidade entre as tutelas de urgência, né? Ou seja, o juiz ele pode receber o pedido cautelar como se fosse uma tutela antecipada, né? E é uma questão muito interessante, porque no CPC de 73, a jurisprudência entendia que a fungibilidade era de mão dupla, ou seja, fungibilidade nos dois sentidos. No CPC atual, o tema está meio que em aberto, né? De qualquer forma, é certo que apenas a tutela antecipada pode ser estabilizada e não o pedido cautelar. Então, por essa razão, se a parte pleiteia uma tutela antecipada e o juiz a recebe como uma tutela cautelar, não será possível a sua estabilização. E vamos agora partir para a tutela de urgência, ok? Feito esse parêntese, né? Na nossa aula de hoje, vamos agora para a tutela de urgência.
E quais são os requisitos da tutela de urgência? Eu vou colocar aqui como ponto 1. Primeiro requisito: elementos que evidenciem a probabilidade do direito, tá? Esse é o primeiro requisito. Qual é o segundo, César? O segundo é justamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso aqui está lá no artigo 300, tá? Artigo 300 do CPC. Então tem que ter esses requisitos: probabilidade do direito ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tá bom? Para deferir a tutela de urgência, o juiz poderá, conforme o caso, né, exigir uma caução real ou fiduciária, vai depender da situação do processo, mas ele pode exigir essa caução para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte for economicamente hipossuficiente, né, e não puder oferecer. Ou seja, fica a critério do juiz, a depender do caso, né, determinar a prestação de caução ou não. E a concessão da tutela de urgência, ela poderá acontecer liminarmente ou após audiência de justificação prévia, quando se poderá fazer prova dos requisitos para a sua concessão. Então não adianta só dizer lá na petição que tem probabilidade do direito, que tem perigo de dano e tudo mais. Então pode acontecer de ter a necessidade de uma audiência de justificação prévia para que possa provar esses requisitos que você trouxe na inicial, tá bom? E essa audiência também fica a critério do magistrado. Se ele se convencer apenas com os elementos acostados aos autos, né, quanto à probabilidade do direito, ao perigo do dano ou ao risco ao resultado útil do processo, ele pode, de pronto, deferir essa tutela de urgência, tá? E existem algumas vedações, né? Caso haja perigo de irreversibilidade, ou seja, não se concede a tutela de urgência antecipada se a situação não puder voltar ao que era antes, ao status quo ante, tá? Se não puder voltar para o estado inicial, ela não pode ser concedida. É uma das vedações para a tutela de urgência, tá bom? E vamos agora, pessoal, ao procedimento da tutela antecipada antecedente, tá? Essa tutela antecipada antecedente vem prevista para os casos em que a urgência for anterior ou contemporânea à propositura da ação. Tá? O que é que isso quer dizer? Nessas hipóteses, pessoal, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final com a exposição da lide, né, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tá bom? Então vamos seguir a linha do artigo 303, tá? Iniciando pela questão dos recolhimentos de custas, tá bom? Essa questão de recolhimento de custas, sendo essa a escolha do autor, haverá o recolhimento e o valor da causa deverá levar em consideração o pedido de tutela final e não apenas o valor relativo à antecipação de tutela, tá bom? Então isso é bem importante para verificar direitinho a questão das custas, tá? Outra coisa, aditamento da petição inicial, ou seja, pode-se pedir somente a tutela antecipada, indicando na petição qual será o pedido principal, que nesse caso não mais será uma ação principal, pois o pedido será elaborado posteriormente nos mesmos autos. Então pode acontecer sim de ser feito um pedido apenas de tutela antecipada. É uma das questões também previstas no CPC, tá? Outra questão é o prazo para esse aditamento, né? Se concedida a tutela antecipada antecedente, o autor ele deverá aditar a petição inicial para complementar sua argumentação. Então, em caso de concessão da tutela antecipada antecedente, ele vai ter que fazer o quê? Aditar a petição para argumentar, na verdade é para complementar, desculpa aí, viu? A argumentação, ok? A argumentação. E juntar também novos documentos e confirmar o pedido de tutela final e em 15 dias ou em outro prazo que vai depender aí do critério do juiz, né, o que ele adotar. Então, feito o aditamento, o réu ele será citado para comparecer à audiência de conciliação ou de mediação, se for o caso, e não havendo acordo, somente aí haverá o início do prazo para contestação, tá? Então, esse é basicamente o procedimento, em especial para a tutela antecipada antecedente, tá? Outra questão interessante é quanto à extinção do processo. Essa questão de extinção do processo, pessoal, se o autor
fez o pedido de tutela antecipada antecedente, foi concedido e não aditou a petição inicial dentro do prazo ali de 15 dias, né, para elaborar ali o pedido principal, haverá a extinção do processo sem resolução de mérito, tá? Então, se a tutela antecipada, por exemplo, for indeferida, o juiz vai determinar a emenda da inicial em 5 dias, sob pena também de extinção do processo sem resolução de mérito, ok? Mas atenção, tá? A inovação do CPC é a previsão de estabilização da tutela antecipada, tá bom? A tutela antecipada concedida se torna estável se da decisão que a conceder não for interposto recurso. E isso é muito interessante. Vou até colocar aqui também essa questão da estabilização da tutela antecipada, prevista lá no artigo 304 do CPC, ok? Essa questão da estabilização da tutela antecipada é até um debate muito interessante da doutrina, né? Se essa menção a recurso deve ser entendida como a utilização do agravo, ou se seria possível interpretar que qualquer impugnação na decisão judicial, né, que concedeu aquela antecipação, inclusive a própria contestação, também poderia ser considerada para afastar essa estabilização. Uma vez, né, ocorrida essa estabilização da antecipação de tutela, o processo será extinto e qualquer uma das partes poderá ingressar com um novo processo judicial para revisar, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada no prazo de até 2 anos, né, a contar da ciência da decisão extintiva. Outra questão importante, coisa julgada, tá? Caso não haja uma ação para afastar a estabilidade da tutela antecipada, estaria diante aí de uma coisa julgada? Então, vou até colocar essa pergunta aqui na tela para vocês. Ó. Caso haja uma ação para afastar a estabilidade da tutela antecipada, estaríamos diante de uma coisa julgada? E a resposta, pessoal, é não. Tá? A resposta é não, de acordo com o código, né? O próprio Código de Processo Civil afirma que a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, né? Lá no artigo 304, no parágrafo 6º, tá bom? No parágrafo 6º. O que ocorre nessa situação é a estabilidade dos efeitos da tutela antecipada, a qual só será afastada por decisão proferida na demanda que busca alterá-la, tá beleza? E quanto à possibilidade de ação, né, uma possível, digamos assim, uma possível interpretação é entender que se o réu não recorrer da decisão que concede a tutela antecipada, o autor terá duas opções, tá? Duas opções. Quais são elas? Então vamos colocar aqui para baixo, como tu vai mudar um pouquinho de assunto. Ó, caso o réu não recorrer da decisão que concede a tutela antecipada, o autor pode, primeiro, aditar a inicial, o que evitaria a estabilização da tutela antecipada e permitiria, né, o prosseguimento do processo. Ou ele pode também não aditar a inicial. Nessa situação de não aditar a inicial, não haveria a extinção do processo, mas sim a estabilização da tutela antecipada. Nesse último caso, o autor poderia eventualmente ingressar com nova medida judicial para pleitear o pedido principal. Tá? Então, ele tem essas duas opções, ou adita a inicial ou não adita. Então, vamos a um exemplo. Imagine uma inscrição indevida em cadastro, né, restritivo de crédito. Tá? Foi lá por Serasa, por SPC, enfim. A tutela provisória de urgência antecipada é requerida de forma antecedente, né? Então, vamos imaginar que o seu nome, colocar aqui, vamos para outra página, né? Vamos baixar isso aqui um pouquinho. Vamos aqui para essa página aqui. Exemplo, tá? Vamos abrir aqui um tópicozinho de exemplo. E vamos dizer que o seu nome no Serasa, ok? A tutela provisória de urgência antecipada é requerida de forma antecedente, né, com o pedido limitado à exclusão do nome do cadastro restritivo, sendo que o pedido principal futuro seria o quê? Uma indenização por danos morais. A tutela seria a retirada do nome do cadastro
restritivo, né? Botar aqui negativado, digamos assim, tá? Negativado. E o pedido principal, em momento futuro, seria uma indenização, né? O pedido principal seria uma indenização por danos morais, ok? A tutela antecipada é deferida, determinando a exclusão do nome do cadastro restritivo de crédito. Nesse caso, verifica-se as seguintes possibilidades, tá? Então, essa situação aqui, ela foi concedida, tá bom? Vou deixar até aqui em verde, ó. Ela foi concedida. Quais opções que se tem? O réu, ele pode interpor agravo e o autor não adita a inicial, e nessa situação não há estabilização da tutela antecipada e o processo será extinto sem resolução do mérito, ok? O autor não adita a inicial e o réu interpõe agravo. Outra situação, o réu interpõe agravo e o autor adita a inicial pleiteando danos morais. Nesse caso, não vai haver a estabilização da tutela antecipada e o processo vai seguir normalmente, ok? Outra situação, o réu não interpõe agravo e o autor não adita a inicial. Então, nesse caso, ocorre a estabilização da tutela antecipada, tá? No sentido de que a inscrição é indevida e a extinção do processo com resolução de mérito com a procedência do pedido de tutela antecipada. Se o autor desejar pleitear danos morais, poderá fazer em outro momento por meio de uma nova demanda judicial, tá? Então tem essas três possibilidades, eu vou até colocar aqui para vocês. O réu interpõe agravo e o autor não adita a inicial. O réu interpõe agravo e o autor adita a inicial pleiteando danos morais. E a última situação é que o réu não interpõe o agravo e o autor não adita a inicial. É nesse caso que vai acontecer o quê? A estabilização da tutela antecipada. Beleza? E essa tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não for revista, né, reformada ou até mesmo invalidada por decisão de mérito. Tá ok? Então, entendido essa questão da tutela de urgência antecipada antecedente, nós vamos agora para o procedimento da tutela cautelar antecedente, tá bom? Cautelar antecedente. Nesse caso, pessoal, a petição inicial deve indicar o quê? A lide e seu fundamento, uma exposição sumária do direito que se busca, né, assegurar, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, se o autor preferir, o pedido principal pode ser formulado juntamente com o pedido de tutela cautelar, conforme lá o artigo 308, parágrafo 1º do CPC. E isso segue o mesmo formato previsto na tutela antecipada antecedente, tá? Quanto à fungibilidade, se o juiz entender que o pedido tem natureza antecipada, ele deverá aplicar o regramento da tutela antecipada. E isso reflete a fungibilidade entre as tutelas de urgência, tá? No entanto, não há qualquer previsão específica no Código para o caminho inverso, ou seja, para que o juiz receba uma tutela antecipada como cautelar. Isso não existe, tá? Embora não exista essa previsão inversa, digamos assim, é necessário observar o quê? Como a jurisprudência se posiciona sobre o tema, né? No sistema anterior também havia previsão apenas para a fungibilidade de tutela antecipada para cautelar, mas a jurisprudência acabou admitindo a fungibilidade em ambos os sentidos. Então aqui, apesar de não existir previsão legal, a jurisprudência vem admitindo a fungibilidade em ambos os sentidos. Ou seja, vamos colocar aqui antecipada e um tracinho cautelar, tá bom? Para simbolizar aqui essa questão de ambos os sentidos. De qualquer forma, a estabilização ocorre apenas na tutela antecipada, que tem natureza satisfativa. Ou seja, a tutela cautelar, que visa apenas resguardar o direito em disputa, não pode se estabilizar. Seria até uma, digamos, uma incongruência falar em estabilização em algo que está apenas conservando, né, acautelando ali um direito, tá bom? Quanto à citação e prazos para a contestação. No caso da tutela cautelar antecedente, o réu será citado para contestar em 5 dias, tá? É um prazo curto e fora da regra normal aí do CPC. Se o réu não apresentar a contestação, haverá a chamada revelia, com presunção de veracidade dos fatos que foram narrados, tá? O juiz ele deverá então decidir no prazo de 5 dias, né? É o prazo ali previsto no artigo 307.
Se houver a contestação, a demanda seguirá pelo procedimento comum do processo de conhecimento. Isso, super normal, acredito que você já tem esse conhecimento também, tá certo? Quanto à apresentação do pedido principal, uma vez efetivada a tutela cautelar, o autor deverá formular o pedido principal no prazo de 30 dias. Esse pedido será apresentado nos mesmos autos em que o pedido cautelar foi deduzido, tá? O complemento da demanda referente ao pedido principal não exigirá o pagamento de novas custas e será possível aditar a causa de pedido. Quanto à audiência de conciliação ou mediação, pessoal, após a apresentação desse pedido principal, as partes serão intimadas para o comparecimento de audiência de conciliação ou mediação. Caso não haja acordo, o prazo para contestação começa a contar a partir desse momento, ok? Já quanto à cessação da eficácia dessa tutela cautelar antecedente, nós temos o quê? A eficácia dessa tutela cessa se ocorrer uma das seguintes situações. Então, vamos abrir aqui, dar um espaço também, para trazer essa questão da cessação da eficácia, tá? É muito importante, eficácia da tutela cautelar antecedente. Tudo bem? Qual as situações em que isso pode acontecer? Primeiro, quando não for apresentado o pedido principal no prazo de 30 dias, a tutela cautelar não foi efetivada em 30 dias, então vamos colocar aqui tutela não efetivada em 30 dias, e o pedido principal foi julgado improcedente ou o processo foi extinto sem resolução de mérito, tá? Então, nesses casos, só será possível formular um novo pedido se houver um novo fundamento, ou seja, uma nova causa de pedido. Então, em regra, o indeferimento do pedido cautelar não impede a formulação do pedido principal. Você está ali apenas buscando uma cautelar, uma segurança para não ter aquele seu direito perecido, né? Mas a exceção ocorre quando houver o reconhecimento de prescrição ou decadência durante a análise do pedido cautelar. Nessa situação, a coisa julgada do processo cautelar deverá ser observada do processo principal. Tudo bem? Então, encerrada essa questão de tutela de urgência, nós vamos agora para a tutela de evidência, que é a mais tranquila de todas, digamos assim. Essa tutela de evidência busca resguardar um direito evidente, né? Tá no próprio nome. Ou seja, é uma tutela provisória que não depende de urgência, tá? Essa é a diferença, né? Nós temos a tutela de urgência e a tutela de evidência. E essa tutela ela pode ser concedida, primeiro, sem a necessidade de demonstrar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não tem essa necessidade, tá certo? Deixa isso bem gravado. O Código prevê 4 situações em que isso é possível. É lá no artigo 311, ó. Quando houver abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. A tutela de evidência penalizadora da má-fé. Essa é uma das primeiras situações, tá? Outra situação, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Então, nesses casos aqui, a tutela de evidência é baseada em tese de tribunal superior. A terceira situação é no caso de pedido rei persecutório, palavra difícil, né? Mas é fundada em prova documental de contrato de depósito, podendo ser decretada a entrega do objeto custodiado com imposição de multa. É uma tutela de evidência em contrato de depósito. E a última situação é justamente quando a petição inicial estiver instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, tá? Essa é a mais comum, né? Sem que o réu apresente prova capaz de gerar qualquer dúvida naquele processo, é uma tutela de evidência com base em prova incontroversa. Tá certo? E bom, pessoal, eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado. Eu sei que é muito conteúdo, tutela provisória é um mundo, e se por um acaso ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu posso também gravar um outro vídeo mais detalhado, um vídeo trazendo só tutela de urgência ou então só tutela de evidência de maneira mais detalhada, mas isso vai depender de vocês, tá bom? Deixa aí nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e eu te vejo numa próxima. Um abraço. Valeu!